Bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, cumprimentar a mesa, cumprimentar o Ricardo, felicitá-lo pelo sucesso do curso. Ora bem, não está a passar os slides. Ok. Isto de quantificar a estenose aórtica costumava ser muito simples. Nós tínhamos a área inferior a 1, um gradiente médio superior a 40, e se virem ali nas guidelines antigas da Sociedade Europeia dizia 50, e uma velocidade de pico superior a 4. E portanto, eu era feliz, tinha muito cabelo, e as coisas corriam sempre bem, porque era seguir isto e estava tudo bem. Entretanto, uma série de parâmetros e mais parâmetros. E, portanto, como o Ricardo costuma dizer, se há assim tantos parâmetros, é porque nenhum é bom. E, portanto, eu fiquei assim, com pouco cabelo, a fazer este sorriso amarelo, quando o Ricardo me pede para falar sobre este tema. Mas a verdade é que ele fez-me estar. E eu disse, pronto, eu apresento. Bom, a verdade é que todos nós já nos apercebemos há imenso tempo que isto não é assim tão simples e que há muitas vezes incongruência entre os vários parâmetros que nós utilizamos. Este é um estudo altamente citado, que nos ajudou a explicar muitas coisas, já tem 10 anos, mas nesta coorte, por exemplo, 30% dos doentes tinham isto, que é o mais frequente que nos acontece, que é termos áreas valvulares inferiores a 1 e gradientes médios inferiores a 40. E também neste estudo se percebeu rapidamente que o fluxo tinha aqui alguma coisa a ver com isto e que estes doentes eram diferentes em termos de fluxo e que estes doentes com incongruências eram diferentes dos outros em termos de fluxo e tinham fluxos através da válvula mais baixos. E, portanto, neste outro trabalho, que é também seminal, foram definidas estas 4 grandes entidades de estenose aórtica com área inferior a 1. Deste lado, não sei se isto está em ponteiro. Deste lado não temos grande problema, porque os gradientes são altos e, portanto, corre tudo bem. Estes doentes têm provavelmente estenose aórtica grave. O problema é quando nós vamos para ali em que temos áreas inferiores a 1, mas gradientes inferiores a 40 aqui as coisas são muito mais complicadas. Depois, para complicar ainda mais a coisa, é que se virem aqui, esta é a coorte original do Pivot, que foi o primeiro a descrever esta entidade, tínhamos 24% de paradoxical low flow, low gradient. Quando analisamos outras populações, elas passam para 3%. E, portanto, provavelmente estamos aqui a analisar populações diferentes, com métodos diferentes, e as coisas são altamente controversas. E, portanto, a Cristina já mostrou este slide. As guidelines já reconhecem estas várias entidades. Tudo corre bem quando estamos ali, moderada, quando estamos severa com um gradiente alto, tudo bem. Quando passamos para aqui, as coisas tornam-se muito mais complexas. E, portanto, a primeira coisa que estas guidelines nos dizem para fazer é excluir erros de medição. Eu não vou fazer aqui uma apresentação sobre a avaliação técnica da estenose aórtica por ecocardiografia. Para isso há este documento recente que todos podem ler, podem ir aos nossos cursos que nós vamos repetir da Academia Cardiovascular também sobre ecocardiografia transtorácica. Só relembrar alguns pontos críticos. Obviamente toda a gente sabe que a câmara de saída é o ponto onde nós cometemos mais erros, onde somos menos reprodutíveis. Algumas dicas simples, obviamente que temos que usar o maior diâmetro possível, o mais paralelo ao plano valvular. Aqui uma dica, quando vemos ali válvula tricúspide, estamos seguramente fora do plano e, portanto, vamos arranjar um plano melhor. Vamos excluir as calcificações. Este foi um caso, por exemplo, que nós fizemos esta semana. Vemos aqui uma calcificação que, se medíssemos ali a câmara de saída, tínhamos um diâmetro muito inferior àquele que ele é na realidade. Uma discussão muito grande é onde medir a câmara de saída, se medir logo junto ao anel ou se medir 5 a 10 milímetros mais abaixo. Eu gosto mais de medir junto ao anel. Somos mais reprodutíveis quando fazemos isto, mas temos o problema de podermos ter aceleração do fluxo e, portanto, fluxo não laminar naquela área. Toda a gente também percebe isto. A câmara de saída tem de ser proporcional à superfície corporal e, portanto, se nós medirmos uma câmara de saída muito pequena, alguma coisa está mal. Ou o doente é muito pequeno e tem uma superfície corporal de 0,85, ou então estamos a cometer um erro. Podemos usar esta fórmula, mais ou menos 2 milímetros, o valor deve estar ali. Se não estiver, provavelmente estamos a cometer erros.
Na medição do stroke volume, do volume de injeção, como temos menos erros, também há uma série de fatores técnicos a ter em consideração, mas não são muito importantes para esta apresentação. Vamos passar à frente. É importante confirmar, se tivermos dúvidas, o stroke volume que obtivemos por Doppler pulsado por outras técnicas. Usar o método Tackles modificado, isto não é aconselhado para avaliar a fração de injeção, mas pode-nos ser útil, sobretudo se o ventrículo tiver uma morfologia mais ou menos normal e uma geometria mais ou menos normal, para confirmar o volume de injeção. Usar o método Simpson se não encurtarmos o Apex, usar eventualmente o 3D. A velocidade máxima e o gradiente médio é onde nós somos melhores, onde nós somos mais reprodutíveis. Eu só queria chamar a atenção para a necessidade de o fazermos em todos os planos possíveis. Não é fiável nós usarmos o Doppler com cor para avaliarmos a direção do fluxo e vermos se estamos bem alinhados ou não. O fluxo é completamente imprevisível, mesmo usando o Doppler com cor. E este é um exemplo que nós fizemos também há pouco tempo, de um doente que em apical 4 câmaras tinha uma área de um gradiente médio de 3.7, portanto há alguma incongruência. Quando usamos o parasternal direito, as coisas tornam-se mais congruentes e, portanto, é importante usarmos todos os planos que possamos. Os extremos de superfície corporal também são outro ponto óbvio. Também toda a gente percebe que não é igual uma área de 1 numa senhora com 1,5 m ou uma área de 1 em alguém com 2 metros. Portanto, nas superfícies corporais mais baixas devemos indexar a superfície corporal. Pelo contrário, nos obesos temos que ter algum cuidado, porque vamos sobreestimar a gravidade e, portanto, muito possivelmente nos obesos será melhor ou usarmos um cutoff mais baixo ou indexarmos à altura. O mesmo para o volume de injeção. Também vamos indexá-lo, como vamos ver, para definir aquele estado de fluxo, se é um low flow abaixo de 35 ml por metro quadrado ou normal flow acima, mas se indexarmos isto em alguém muito obeso, provavelmente vamos classificar muitos como low flow, que na realidade não são, e portanto nos obesos possivelmente será melhor indexar também à altura. Pronto, e depois temos que avaliar a fração de injeção e conseguimos enquadrar isto numa destas categorias destes doentes. Agora só os com baixo gradiente, aqueles com disfunção ventricular, que são os clássicos, que toda a gente conhece, e depois os outros com fração de injeção normal, conforme o volume de injeção seja normal ou seja baixo. De qualquer maneira, como a Cristina também falou, muitos destes doentes não têm uma verdadeira estenose aórtica e, portanto, é fundamental nós confirmarmos a gravidade da estenose aórtica. A clássica, toda a gente sabe o que é que tem que fazer. Isto, teoricamente, é muito simples, mas basicamente aquilo que nós fazemos é um eco de sobrecarga com dobutamina, avaliamos se o doente tem reserva contrátil definida por um aumento do volume de injeção superior a 20% e vemos o que é que acontece à área e aos gradientes. Portanto, isto é muito simples de dizer, muito complicado de fazer. Este é um exemplo também nosso, volume de injeção baixo, gradiente médio abaixo de 40, área de 0,5, com dobutamina melhora a contratilidade, o volume de injeção normaliza, o gradiente médio aumenta para 68, a área mantém-se a 0,5, portanto isto é o PowerPoint da Microsoft a funcionar nos Macs. Não se importa de relançar outra vez? Portanto, este é um doente com estenose aórtica grave, toda a gente percebeu e não tem grande dúvida. Pelo contrário, como vamos ver já a seguir, eu avanço, pode? Pelo contrário, este doente também é a mesma coisa, disfunção ventricular esquerda em repouso, volume de injeção baixo, gradiente médio baixo, área baixa, mas com a dobutamina melhora a contratilidade, aumento do volume de injeção para valores normais, o gradiente médio mantém-se abaixo de 40, a área só para 1.1, isto é uma pseudoestenose aórtica severa. O problema é que muitos doentes, apesar de melhorarem alguma coisa, o volume de injeção, não melhoram para valores normais e, portanto, não têm a chamada reserva contrátil, daquele valor mágico dos 20%. Têm 15 ou têm 10 e, portanto, para esses, ou para alguns desses, podemos calcular isto.
que é a área valvular projetada. Basicamente o que isto faz é determina-nos o que seria a área valvular para uma condição de fluxo transvalvular, estes 250 ml por segundo normais. E portanto isto tem uma forma que parece complicada, mas no fundo não é muito complicada, é relativamente simples de se determinar. Uma área valvular projetada inferior a 1 define uma estenose aórtica grave, e este parâmetro já demonstrou ser melhor em termos de diagnóstico e de prognóstico que os restantes parâmetros para determinar aquilo que é uma estenose aórtica grave nestes doentes com low flow, low gradient clássica. Nos doentes que não têm qualquer reserva contrátil, não podemos calcular a área valvular projetada, e portanto nesses temos que usar aquilo que a Cristina já mostrou, o score de cálcio. A Cristina já mostrou este slide, portanto vamos passar à frente. O score de cálcio correlaciona-se bem com a gravidade, com o prognóstico. Temos valores mais baixos para mulheres, os tais 1200 do que para homens, os tais 2000, na realidade não é bem 1200 e 2000, mas são aqueles que são ali, mas na prática são esses que aparecem nas guidelines. Quanto ao tratamento, estes doentes são aqueles que têm o pior prognóstico de todos os doentes com estenose aórtica grave, e portanto a intervenção valvular está recomendada, independentemente de terem ou não reserva contrátil, desde que tenham uma estenose aórtica grave. E muito provavelmente estes doentes, embora nós não tenhamos evidência sólida, mas aquela que tenhamos, ou não é sólida, é inequívoca, mas aquela que temos, muito provavelmente estes doentes, desde que sintomáticos, beneficiam mais, ou podem beneficiar mais de uma TAVI do que de uma substituição valvular, porque o risco cirúrgico destes doentes, por definição, é elevado. Passando para o segundo grupo desta estenose aórtica paradoxal, como já vos mostrei, a prevalência é muito variável de acordo com os estudos. Tipicamente são mulheres hipertensas, com múltiplas comorbilidades, com ventrículos pequenos, com hipertrofiados, com uma impedância valvular arterial elevada, muitas vezes em fibrilação auricular. Este é um caso também nosso, uma senhora de 84 anos, hipertensão, dislipidemia, insuficiência renal crónica, lá está FA permanente, DPOC, volume de injeção em repouso diminuído, gradiente médio 36, área de 0,7, portanto pode ser uma estenose aórtica grave, uma válvula bastante calcificada, como veem ali, parece ter uma estenose aórtica importante. De qualquer maneira temos que confirmar se isto é efetivamente uma estenose aórtica grave. Para isso, obviamente, não se esqueçam de olhar para o doente. Ele tem um perfil clínico que encaixa ali, tem sintomas que são compatíveis com uma estenose grave. É importante estes doentes estarem sintomáticos, caso contrário as coisas não são, como eu vou dizer à frente. A auscultação cardíaca é capaz de ser importante. Olhar para a válvula, naturalmente, como é que está a válvula, se está muito calcificada ou não, e para a quantificação que nós fizemos. É muito pouco provável isto ser uma estenose aórtica grave se o gradiente for inferior a 20. Olhar para o ventrículo esquerdo, e depois se há uma causa óbvia para o baixo débito. Por exemplo, estes doentes têm muitas vezes insuficiência mitral associada, que justifica o baixo débito. Atenção à tensão arterial, é importante relatar se o doente está hipertenso ou não, e eventualmente reavaliar após o tratamento. Nós fizemos um transofágico a esta doente. O transofágico basicamente confirmou-nos os dados que nós tínhamos, nos deu muito mais informação, uma válvula que parece efetivamente com uma estenose grave. Pronto, e basicamente depois o que fizemos foi um score de cálcio. Esta doente tinha um score de cálcio de 2000 e qualquer coisa. E portanto, o que será muito a favor de uma estenose aórtica grave. O grupo do Pibarot publicou este artigo já há uns anos sobre o papel eventual do eco de sobrecarga com dopamina nestes doentes. O racional é que alguns destes doentes podem ter um fluxo transvalvular diminuído, apesar de terem uma fração de injeção normal, e que ele pode melhorar com a dopamina. Mais uma vez, a área valvular projetada foi o melhor parâmetro, e mais uma vez abaixo de 1. 30% de reclassificação com o ecodopamina, publicado neste artigo. De qualquer maneira, todas as vezes que eu os vi falar em congressos, o grupo dele diz que isto é muito difícil de fazer. Estes doentes toleram mal ou podem tolerar muito mal a dopamina, e eu acho que isto não é feito na maior parte dos centros.
portanto isto era o que vos tinha dito, fizemos um score de cálcio 2464. Em termos de prognóstico, estes doentes são aqueles que a maior parte dos estudos indicam, dentro dos doentes com fração de ejeção normal, que têm o pior dos prognósticos. De qualquer maneira, eu quero, e aqueles que beneficiam da substituição valvular. De qualquer maneira, estes dados não são completamente todos concordantes. Por exemplo, este trabalho muito criticado sugere que estes doentes tenham um prognóstico semelhante à estenose aórtica moderada, e meta-análises também há para todos os gostos, como hoje de manhã se disse. Aqui o prognóstico era semelhante destes doentes aos doentes com estenose aórtica clássica com gradiente alto. Portanto, grande heterogeneidade entre os estudos, mesmo nas meta-análises, diferença nas características das populações, na inclusão de doentes com estenose aórtica menos grave, e, portanto, esta é uma indicação da ISAC, como a Cristina também já falou, para a cirurgia, desde que nós confirmemos que os doentes têm, efetivamente, uma estenose aórtica grave. Também nestes doentes, a TAVI pode ser uma melhor alternativa. Aqui a evidência um bocadinho mais sólida vem da coorte A do partner, é que no primeiro ano a TAVI foi superior à substituição valvular. O efeito do mismatch nestes doentes é habitualmente muito mal tolerado e, portanto, a TAVI tem menos mismatch que a substituição, ou pode ter menos mismatch que a substituição valvular, e, portanto, possivelmente a TAVI pode ser preferível também nestes doentes. Quanto a esta última classe, está arrumado, porque não há, segundo a Sociedade Europeia. Não é estenose aórtica grave, portanto, podemos terminar aqui a apresentação. Isto pode ser atribuível aos erros de medição, já vimos, à baixa superfície corporal, à inconsistência entre os parâmetros ecocardiográficos. Mais uma vez, aquele primeiro artigo que vos falei demonstra que em condições de fluxo normal e in vitro, um gradiente de 40 corresponde a uma área de 0,8 e não a uma área de 1. Por outro lado, apenas um estudo demonstrou o benefício da substituição valvular nestes doentes, os restantes são neutros, e, portanto, as guidelines das diferentes sociedades, europeia e americana, não fazem recomendações específicas para esta classe. De qualquer maneira, esta meta-análise, por exemplo, também é do grupo do Pibarro, demonstra ou sugere que estes doentes possam ter, ou 30% a 50% destes doentes possam efetivamente ter uma estenose aórtica grave, e que estes doentes possam beneficiar da cirurgia relativamente ao tratamento conservador, e, portanto, há grupos, nomeadamente este consórcio, que sugere que, se estes doentes estiverem sintomáticos, devem ser submetidos à substituição valvular, desde que confirmada a gravidade da estenose. Este é um exemplo também do nosso laboratório: 71 anos, hipertensão, diabetes, obesidade, uma doente muito sintomática, um volume de injeção normal, um gradiente médio de 33, área de 0,9, o DVI ali não joga, portanto, possivelmente algum erro de medição. Como é que nós vamos fazer? Eco de sobrecarga com dopamina não interessa. Estes doentes, por definição, têm um volume de injeção normal, um fluxo transvalvular normal. Avaliar a morfologia da válvula por ETE é uma hipótese. Nós fizemos um ETE, volume de injeção normal, gradiente médio de 30, área 0,9, o DVI baixa um bocadinho, 0,29, ficamos na mesma. Podemos avaliar a área anatómica por eco tridimensional. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas da execuibilidade disto em todos os doentes. Estas válvulas normalmente são válvulas muito calcificadas com cones de sombra, e o eco 3D não deixa de ser ecocardiografia, e, portanto, sofre das mesmas limitações físicas que o eco bidimensional. Portanto, o que nós fizemos foi um score de cálcio, 1697. Portanto, segundo este cutoff, uma alta probabilidade destes doentes ter uma estenose aórtica grave, e, portanto, segundo estas recomendações, esta doente devia ser submetida, de acordo com o risco cirúrgico, a substituição valvular ou TAVI. Esta doente é minha, eu propulo-la para a substituição valvular, ela foi operada, ficou com o mismatch e já foi internada outra vez, portanto, uma má decisão. Vem aqui o segundo artigo que o Ricardo me pediu para falar, que é o papel potencial dos vasodilatadores. Eu já ultrapassei o tempo, portanto vamos passar isto rapidamente. O papel potencial dos vasodilatadores na confirmação da estenose aórtica grave nestes doentes, quer com low flow, quer com normal flow. Portanto, aqui o racional é que os vasodilatadores podem ser úteis para avaliar e eliminar o componente da pós-carga elevada na patofisiologia
destes doentes. Foram incluídos 41 doentes sintomáticos, 25 com low flow, 16 com normal flow, que fizeram estudo hemodinâmico invasivo antes e após a administração de nitroprussiato de sódio. E o que se verificou foi uma melhoria significativa dos parâmetros de pós-carga em ambos os grupos. Obviamente, como seria de esperar também, o stroke volume aumenta mais naqueles que têm um stroke volume reduzido à partida, mas há um aumento da área valvular e do gradiente médio em ambos os grupos e uma reclassificação em cerca de 1/4 dos doentes. E, portanto, os autores sugerem que nos doentes com uma estenose pseudo-severa pode haver um papel para os vasodilatadores como tratamento médico em alternativa a uma substituição valvular. Obviamente que isto é altamente especulativo e precisa de ser demonstrado, mas é um conceito importante. Portanto, em conclusão, há discordância frequente entre os parâmetros de quantificação de estenose aórtica. A verdadeira prevalência da estenose aórtica grave com baixo gradiente e das suas categorias respectivas é ainda, na realidade, desconhecida. Precisamos de uma abordagem integrada, multiparamétrica, multimodalidade para distinguir estes doentes e o prognóstico e as indicações terapêuticas na estenose aórtica grave com baixo gradiente são também controversos e provavelmente, como a Cristina disse, os estudos da STADI são os únicos que nos vão dar mais informação, porque é muito difícil termos evidência randomizada na área da doença valvular fora deste contexto. Muito obrigado.